depois, tá? Legal. Tá bom? Bom, beleza. Vamos nos apresentar primeiro. Então, para quem não nos conhece, chegou hoje, está participando pela primeira vez. Queria falar que eu sou o Fernando, tá? Fiz meu primeiro caminho em 2018, caminho francês, depois fiz português central, Mochi e Finisterra, o caminho inglês, tá? E eu fui diretor de comunicação na gestão anterior e hoje sou vice-presidente da associação, tá? E o Godinho? Fala, eu sou José Godinho, tudo bem, gente? E fiz meu caminho em 2022, caminho francês, saindo de Saint-Jean até Santiago, né? Foi um caminho maravilhoso, foram 34 dias de caminhada, foi um sonho de 26 anos sendo realizado, ou seja, 26 anos eu estava planejando fazer o caminho, e hoje eu sou diretor aqui diretor de comunicação da associação, substitui o Fernando foi a vice-presidente, eu assumi a diretoria de comunicação aqui da associação, tá? E a gente estamos aí atuando nessa diretoria até meados do ano que vem, fazendo esse trabalho aí de voluntário, né? Ajudando a associação e ajudando os peregrinos a realizarem seus sonhos. Beleza. Espera aí que eu tenho que botar alguém para dentro aqui. Você consegue, Godinho, botar aqui, pessoal? Deixa eu ver. Não está aparecendo para mim não, Fernando. Tá? Bom, já botei também. Não, botou. Eu vi que você colocou aqui. Bom, falar um pouco sobre a associação, né? A associação tem 26 anos de idade, a gente fundou a associação em 99. Hoje a gente tem 350 associados, tá? Do Brasil todo. Claro que a maior concentração é do Rio mesmo, né? Mas tem muita gente fora. As reuniões que a gente faz presenciais... Oi? Falou alguma coisa? As reuniões presenciais são na Casa de Espanha, aqui no Rio, tá? A gente tem presença regional em Aracaju, Goiânia, Marília e região, tá? Recife, Santa Maria, não é Rio de Janeiro, não, é Rio Grande do Sul, e Teresina, tá? O nosso atendimento institucional é sempre feito pelo e-mail, tá? A gente até tem um WhatsApp, mas um WhatsApp não é oficial, tá? A gente participa, mas não é oficial para comunicações e tratativas administrativas, tá? A gente tem como meios de divulgação o Instagram, Facebook e o YouTube, tá? Além do próprio e-mail, tá? E temos um Google Groups, onde as pessoas fazem um fórum ali de discussões de assuntos variados, né, a respeito do caminho, onde todo mundo participa e dá opinião. Falei já do WhatsApp, né? A gente promove ao longo do ano alguns eventos e viagens, tá? Então, quem é associado nosso tem desconto, né? E prioridade nesses eventos e viagens. E fazemos a emissão da credencial, a única credencial autorizada pela Catedral de Santiago emitida no Brasil, tá? Godinho, consegue botar aí para dentro? Espera aí, deixa eu ver aqui. Não está aparecendo para mim não, Fernando. Não sei por quê. Eu fiz uma maneira também aqui que não sai a tela do... Tá. Bom, nas últimas reuniões a gente passou por esses tópicos, tá? Né? Por que fazer o caminho, né? Dicas práticas de quem vai pela primeira vez, melhor época, preparação física e emocional, o que levar na mochila, as rotas, planejamento geral, credencial do peregrino e a Compostela e reservas e hospedagens, tá? Quem tiver interesse, né, eu recomendo que vá ao nosso canal do YouTube, porque as 2 reuniões anteriores estão lá gravadas, tá? Como essa também estará em breve. Para hoje, a gente tem na agenda como chegar ao caminho, o uso do celular, né, como usar o celular e a internet. O pessoal está cheio. Quantos quilômetros caminhar por dia e por quantos dias,
cartão de crédito, dinheiro, como levar, etc., e começar um pouco já do equipamento, tá? Não sei se a gente vai conseguir cobrir todos esses tópicos, né? A gente vai ficar aqui até às 8. Se a gente não conseguir, a gente retoma na próxima reunião, mês que vem, da onde a gente parou, tá? No final de cada tópico, eu vou dar uma pequena abridinha para perguntas, tá? E no final também mais uns 5 minutos ali para tirar algumas dúvidas, tá ok? Bom, então como chegar no caminho, tá? Obviamente, né, estamos falando caminho de Santiago, né? Apesar de que também a gente tem aqui os caminhos do Brasil, tá? Mas o foco aqui é caminho de Santiago, tá? Então, obviamente, a gente vai pegar aqui um avião, né? E vamos chegar lá na Europa. Mais uma pessoa entrando. E a gente vai chegar num ponto principal, né? Então, por exemplo, a TAP, e se eu não me engano, a Azul, também tem voos direto para o Porto. Tá? Quem vai fazer o caminho português a partir do Porto pode ir direto e já sair caminhando do aeroporto mesmo, né? Já salta do avião, já sai caminhando. Brincadeira. Mas quando é o caminho francês e outros caminhos na Espanha, provavelmente a pessoa não vai sair de Madrid, apesar de que também tem caminho saindo de Madrid, mas ele é muito pouco popular, né, e não é o que acontece aí em geral, tá? A não ser para os próprios madrilenhos, né, ou para os espanhóis que moram perto, também podem, às vezes, pegar esse caminho de Madrid. Mas aí o que vai acontecer? Você vai ter que chegar no ponto de partida, tá? Então, as opções que você tem lá, normalmente são a própria conexão de avião, tá? Dependendo da cidade onde você vai sair, tem aeroporto ou não. Você pode pegar um voo, por exemplo, da Ibéria, né? Ou de qualquer outra companhia, todas elas fazem conexão, e fazer uma conexão para o seu destino. Então, por exemplo, caminho francês, quem quiser começar de Saint-Jean, poderia pegar uma conexão de avião para Pamplona, como eu fiz. Eu fiz também. Que é uma conexão, pelo menos no meu caso, foi horrível, porque eu cheguei de manhãzinha, de madrugada, e o avião para Saint-Jean era 4 horas da tarde. Para Pamplona. O ônibus? Não. O avião para Pamplona. Ah, tá. Mas aí também eu aproveitei, saí do aeroporto, peguei um metrô e fui até Madrid, passei lá, almocei, fiz umas comprinhas lá de material ainda, de equipamento para caminhada, e voltei para o aeroporto e peguei a conexão. Chegando lá em Pamplona, eu tinha que chegar em Saint-Jean. De Saint-Jean tem duas opções, quer dizer, de Pamplona para Saint-Jean tem duas opções, ou é o ônibus, ou é o táxi, tá? Não tem trem. Então, você tem que fazer o teu planejamento, tá? Para ver os horários, né? Quer dizer, ver se casa o horário da chegada do voo com o início do avião. Se você não puder casar, você vai ter que dormir na cidade, você então tem que planejar tudo isso também, como aconteceu comigo. Como eu cheguei tarde, né, como meu avião era 4 horas da tarde, eu cheguei lá às 5 e pouco, já não tinha mais ônibus, tá? E eu não tinha nenhum colega para dividir o táxi. O táxi é meio caro, 100 e poucos euros. Exatamente. De Pamplona até Saint-Jean. Então, eu dormi lá na cidade, dormi no albergue, né? Você, com a credencial, você tem o direito de dormir no albergue público, inclusive, né? Sai bem mais barato. E aí fui no dia seguinte de manhã e pronto. Agora, tem outras maneiras de você chegar a Saint-Jean. Por exemplo, você pode ir de Biarritz, na França, tá? Bayonne, você vai de Biarritz a Bayonne de trem, depois você pega um outro trenzinho de Bayonne até Saint-Jean, lá tem trem. Então, são outras opções. Então, assim, tem inúmeras opções para chegar até o seu
o seu ponto de início. Mas o importante é que a mensagem é que você tem que planejar isso com antecedência, tá? Não só pelos horários, você tem que deixar uma boa margem para atrasos. Os trens normalmente não atrasam, ônibus também não, mas os aviões atrasam. Então, é bom você deixar uma margem para atrasos, tá? E ver se é o caso de ter que dormir na cidade, fazer uma reserva. A gente já falou no outro dia sobre reservas dos pontos iniciais, entendeu? É exatamente por isso. Você vai estar viajando como se fosse um turista, né? Não um peregrino, no iniciozinho. Então, é bom você já ter reservado esse início de viagem, primeiro, segundo pontos de parada, você já reservado aqui. E principalmente com antecedência, que é o primeiro tópico aí, o segundo tópico. Qual é a melhor forma de economizar nas passagens? É sempre fazendo muita pesquisa. Sugiro que vocês façam pesquisa na internet com o navegador anônimo, tá? Porque esses instrumentos, esses sites de viagem costumam colocar uns cookies aí no computador de vocês e até no celular também, marcando que você está fazendo muita pesquisa naquele trajeto, né? E acabam aumentando o preço, tá? Então, sugiro que faça pesquisa de forma anônima, com antecedência, tá? E, se possível, comprar realmente com antecedência para você poder economizar, tá? Tanto o hotel quanto passagens, tá? A rede de trem na Europa é muito boa. Então, assim, outra opção boa também é você ir de trem de Madrid até o seu ponto de início, tá? Vocês sabem que tem inúmeros caminhos na Espanha, né? Você pode começar lá de Sevilha, pode começar de qualquer ponto no meio do caminho, por exemplo, Via de la Plata, do caminho francês, que são os mais longos, caminho aragonês, tá? Tanto o aragonês como o francês, vocês podem chegar pela França também, né? Ali perto de Lourdes e tudo, e Sevilha lá no sul. Então, você pode pegar um trem para qualquer lugar, é bem fácil, não é caro, e agora, o ponto é que demora um pouco mais, né, do que o avião, né? Tem que fazer a conta do tempo também, porque às vezes o tempo, você vai num avião mais rápido, mas se você tiver que chegar com antecedência, né, você tem que contar esse tempo também dentro do seu planejamento, né? O trem você tem menos necessidade de chegar, você não precisa chegar com 1, 2 horas de antecedência, você chega às vezes com meia hora, 20 minutos, você já consegue embarcar, né? Esse ponto aí de é melhor deixar o carro no início ou no fim é para os caminhos do Brasil, tá? O caminho do Brasil, você vai ter uma questão aí que é se você vai de carro ou se você vai de ônibus, né? Você não tem a opção do trem, né? Ou de avião, mas também o avião não vai te deixar nos pontos dos caminhos, você vai chegar num aeroporto que vai ser próximo, mas não vai ser no início do caminho. Então, você vai ter que também fazer um trajeto aí de ônibus ou de carro, tá? E aí você tem que fazer o planejamento do tempo, tá? Para você ou pegar o carro, né? Ou fazer as baldeações de ônibus, tá? Então, por exemplo, no outro dia eu estava vendo lá para conseguir fazer o caminho do Sol. Tá? Um caminho que sai de Santana do Parnaíba e vai até Águas de São Pedro. Estava complicado para sair do Rio e chegar lá e voltar, estava bem complicada essa questão do tempo, porque você tinha que pegar um ônibus, se eu quisesse começar, voltar, por exemplo, de Águas de São Pedro para o Rio, de ônibus, eu tinha que pegar uns 3 ônibus, né? E aí você tinha os tempos de baldeação, acabava que você ficava viajando o dia inteiro. Tá? No Brasil é mais complicado, eu acho que na Europa é mais fácil, você tem muito mais frequência, né? Tanto de ônibus quanto de trem. Outra coisa que tem na Europa muito boa são as estações multimodais. Em Santiago, por exemplo, você tem ônibus e trem na mesma estação. Então, você consegue
por exemplo, você vai fazer o caminho inglês. Você pode chegar de trem em Santiago e pegar um ônibus em Santiago no mesmo lugar para chegar lá no caminho, em Ferrol, que é o início do caminho inglês. Quando eu fui no caminho inglês, eu fui direto até A Corunha. Em A Corunha não tem uma estação modal. Eu tive que andar da estação de trem até a estação de ônibus, que nem é muito longe, mas o tempo de baldeação para pegar o ônibus para Ferrol era muito pequeno. Então eu corri que nem um louco, consegui pegar, mas foi assim no talo. Então essas coisas todas você tem que considerar, tá? O custo, da mesma maneira que você vai planejar, né, com antecedência todos esses trajetos, você tem que fazer conta do preço, né? O que é mais em conta? O que está dentro do teu orçamento, tá? Então você tem que sempre ficar balanceando esses 3 pontos aí. A logística, né? Porque qual é a complicação, as conexões, as baldeações, as opções que você tem para chegar lá, o tempo que leva, tá? E o custo. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o caminho inglês, eu saí de Coimbra. Saí de Coimbra para chegar em Ferrol. Eu viajei praticamente o dia todo, tá? Que nem o negócio lá, aquela vez que eu estava pensando em ir para o caminho aqui do Sol. Eu peguei um ônibus para o Porto, né? Do Porto, eu peguei um trem até a Corunha, mas o trem não ia direto, fazia uma baldeação em Vigo. Tá? Então, tive que esperar um pouco, aproveitei até almocei em Vigo. Peguei um outro trem, né, uma baldeação, até a Corunha, e depois peguei o ônibus de A Corunha até Ferrol. Isso aí me fez sair, até que não demorou tanto, eu saí meio-dia de Coimbra, cheguei 5 horas da tarde em Ferrol, mas foi bem cansativo, tá? E aí você vai ver, você vai ter que balancear o tempo que você leva com o custo que você vai ter. O que é melhor? Pegar um avião, um avião desses de low cost, né? O ponto do low cost é que você tem limitação de bagagem. A própria mochila, ela já entra numa categoria que não é a básica, né? Porque a básica é você levar uma bolsinha de mão só, uma bolsa, né? Uma mala de mão, uma bolsa de mão. Aí você já tem que pagar um extra para carregar a mochila, tá? E pronto. Alguma pergunta a respeito aí da parte de transporte? Fernando, o Carlos tinha colocado justamente essa questão do low cost, feito o alerta da questão se compensava, né, o risco da questão da bagagem, a questão de ter que despachar a mochila, entendeu? E cobrarem pelo despacho da mochila. Tá? Então, ele tinha também sinalizado isso. Quando você compra uma passagem dessas low cost, eles já dizem logo quais são os pesos e as medidas das bagagens que são permitidas e quais que são pagas, né? Então, eu sei que tem a bolsa de mão, tem a mochila no chão, mochila no bagageiro, tem essa diferença também, no bagageiro superior, e tem o porão, né, a mala de porão. Se você for pagar a mala de porão, é mais fácil ir numa empresa normal, porque pode sair até mais caro do que uma empresa normal. Tá? E sempre ficando a dica de que, normalmente, na ida, não se despacha a mochila vai com você, né? Justamente para não ter risco da empresa aérea extraviar a tua mochila, e você já começa teu caminho, já quebra todo o teu planejamento, né? Então, o interessante é que você vá com a tua mochila, com bagagem de mão, e antes de sair do Brasil, já veja as dimensões da mochila, se a sua mochila está dentro do padrão das empresas aéreas, para que você possa ir com ela como bagagem de mão. Você pode até despachar a mala. Às vezes você viaja com uma mala extra, né? Porque, sei lá, você vai chegar no fim da caminhada, vai fazer um turismo, né?
Aí, o que você faz? Você despacha uma mala e vai com a mochila na mão, tá? Porque caso extravie a mala, você combina lá na chegada deles entregarem a mala em determinado lugar, né? Vai ser chato do mesmo jeito, mas tem essa opção. Agora, se extraviar a mochila, você vai ter que esperar em algum local, não vai poder começar o caminho até que a mochila seja encontrada e entregue para você. E como você já reservou, teoricamente, o primeiro e o segunda etapa, ou seja, o primeiro dia e a segunda etapa, ou a terceira etapa, se você se atrasa isso, se a sua bagagem ou sua mochila é extraviada tal, você tem que ficar esperando e tudo mais, aí já quebra teu planejamento todo. Aí você já começa o caminho estressado. Provavelmente algumas dessas reservas não são reembolsáveis, né? E aí Exatamente. Tem isso. E não é só a questão do reembolsável, por exemplo, Márcia estava falando, né? Eu queria atravessar o Pirineus. No meio do Pirineus tem as estalagens no alto da montanha, né? Que são muito difíceis de você conseguir a reserva. Você tem que reservar com alguma antecedência e já reserva pagando. Então, se você não chegar, mesmo avisando, muito pouco provável que você consiga um outro lugar para dali a 1 ou 2 dias, entendeu? Então, complica bastante. Fernando, Carlos levantou a mão, tá? Ele quer falar. Fala, Carlos. Fernando, você falou de chegar no aeroporto, já sair caminhando. Tem que tomar um cuidado. A minha dúvida muito grande agora está na imigração em Portugal. Porque as últimas vezes eu entrei por Paris, fui de TGV até Bayonne, fui a Saint-Jean, e da outra vez, agora no começo do ano, eu fui por Madrid. E a imigração em Portugal agora mudou. Então, eles estão checando até antecedentes criminais. Estão fazendo operação tartaruga, né? Não, é pré-ETIAS. Né? É pré-ETIAS. Tá. O que acontece? Eu, por exemplo, eu vou ficar no primeiro albergue, eu não tenho reserva nenhuma. A minha ideia é ficar no primeiro albergue. Né? Como é que está esse albergue aonde? No Porto, lá em Póvoa de Varzim, não sei aonde. Eu vou chegar lá no aeroporto e vou sair caminhando. Tá. A minha ideia é já ganhar uns 15 quilômetros naquele dia. Certo. Né? Eu acho que dá para chegar até perto de Rates, talvez. Não Depende sei. da sua perna, né, Carlos? São 62 anos teimosos. A perna não está indo muito longe hoje em dia, não. Dá para fazer 40 km. Mas como é que está a alfândega no caso de peregrinos? Isso é uma preocupação interessante para a associação, que não tem reserva. A gente tem seguro viagem, a gente tem os euros, tem cartão. Isso. Então, você tocou num ponto muito interessante que eu falei na última reunião. Quando você vai com a credencial do Brasil, você já tem como se fosse um comprovante de que você não vai ficar lá, vai indo para lá. Então, você mata essa necessidade da tal da carta convite, né? Ou a reserva de hotel. Então, você vai mostrar a sua credencial, que ela já sai carimbada daqui pela associação, e as alfândegas já sabem dessa questão do peregrino. Você já vai paramentado de peregrino, com a sua mochila e com a sua credencial. Então, você já não tem esse problema, né, de ter que ter a reserva ou a carta convite. Perfeito. Então, por isso que a gente recomenda sempre que saia do Brasil com a credencial. Com a credencial, entendeu? Perfeito, obrigado. Bom, seguimos? Seguimos. Então, tá bom. Parte do celular e da internet, né? Bom, em primeiro lugar, a cobertura de sinal lá é muitíssimo melhor que a nossa, né? Eu arrisco dizer que você tem sinal praticamente o tempo todo. Todos os caminhos que eu fiz, eu não tive problema de sinal em lugar nenhum, tá?
Você teve, Godinho? Tive não, no francês foi perfeito. É. E no português e no inglês também. Então, assim, alguns dizem, mas tem um trecho, não sei aonde, que não tem sinal. Então, pode ter, mas eu não me lembro, não tive esse problema. Eu ando com o celular na mão, então se teve um trecho sem sinal, a gente nem viu. Eu uso o celular direto, porque eu uso o aplicativo com GPS, que é o meu mapa, né? Fica sendo o meu mapa. Eu vou sempre olhando o celular para não me perder, né? Porque às vezes você pode não notar uma seta, né? Ou pode estar uma neblina, uma chuva, ou uma folhagem que cobre e tal, você pode se perder de uma seta. Então, eu, pelo menos ali de 500 em 500 metros, eu dou uma olhada no meu mapa no celular, no aplicativo do caminho, que já te coloca no trecho, né? Já te coloca no trajeto, né? Então, essa preocupação você não precisa ter em relação ao sinal, tá? Mas é recomendável que você viaje e se você não sair daqui já com acesso, né, de internet lá, você faça, obtenha o acesso digamos, o chip assim que você chegar lá, né? Então, assim, existem as operadoras, hoje em dia, né, as operadoras no Brasil estão bem mais avançadas e já tem pacotes, né, até com preços razoáveis para você viajar para lá. Então, por exemplo, a Claro, você tem lá um pacote Europa, que você paga R$20 por mês e você pode usar durante um mês, tá? Seguido. Depois de um mês, você tem que sair da Europa e lá você tem mais um mês para usar. O caminho francês, isso é uma certa limitação, porque o caminho dura um pouco mais de um mês. Mas para quem vai, né, para um caminho mais curto, beleza, tá? A Vivo tem uma outra maneira também, um outro pacote. Tá? Eu não conheço em detalhes esse pacote da Vivo. Eu acho que o da TIM talvez seja o mais caro, o mais complicado. Posso colaborar? Oi? Posso colaborar com esse assunto? Pode. A Vodafone Portugal está com um pacote, eu botei aí no chat o link, €10, 4 semanas, 55 gigabytes de internet, 1.000 minutos, inclusive ligação para o Brasil. Sim. É isso que eu ia falar. Então, eSIM. Você compra aqui, já coloca no celular e... O eSIM, então, isso que eu ia falar. Esses são os do Brasil, que eu comentei. Os de lá, você tem algumas opções boas, mas prestar atenção também em duas coisas. Primeiro, o prazo, muitos pacotes de lá são de 28 dias, como você comentou, tá? E para o caminho francês é complicado, você tem que renovar ou comprar outro, tá? Ou então você vai ter você vai comprar um chip que é de maior duração, aí ele já fica bem mais caro, tá? Então você tem que fazer uma boa análise antes da viagem, quais são as opções que você tem. Agora, até onde eu sei, o eSIM, ele vem na forma de um cartão. Não sei se já tem uma outra maneira, tá? Mas ele vem na forma de um cartão, ou seja, você precisaria receber o cartão físico aqui no Brasil, tá? Ele vem com um código um QR Code, você lê e tal, você faz a ativação antes de viajar aqui, mas aí você precisa ter o cartão físico. Não sei se esses eSIMs já estão vindo através de e-mail ou coisa que o valha, tá? Chegando lá, você pode também pegar o eSIM, e normalmente é assim, tá? Hoje em dia já não dão mais o chip, né? Mas você pega o eSIM na loja e já ativa na loja mesmo. Mas aí tem que ver as opções de pacote. Em termos de roaming, não, em termos de quantidade de internet, tá? Depende do teu uso de internet, por exemplo. Se você vai assistir séries de noite no albergue, você vai precisar de uma quantidade maior de gigabytes, né? Para um caminho francês tranquilo, se você não é muito filmes, etc. Então, 5 GB é mais do que suficiente, tá? Mas, como o Carlos falou aí, como é que é? 55, né, Carlos?
55 GB você vai ver todas as séries do Netflix, ainda vai sobrar, né? Agora, é importante que vocês tenham, também verifiquem uma coisa quando vocês forem comprar o seu chip, tá? O seu SIM, o acesso, que é o que precisa fazer para renovar, tá? Tanto dados quanto ligações. Tá? Às vezes você precisa ter ligação, porque às vezes você não consegue ligar para alguém via WhatsApp, você vai ter que ligar como telefone normal. Então, quando acabar o período, como é que faz para renovar, se é possível renovar ou não, etc. e tal. E quando mudar de país, então, por exemplo, quem vai fazer o caminho português muda de país ali, né, entre Portugal e Espanha. Você, às vezes, tem que fazer algum procedimento, tipo, entrar num aplicativo, clicar em alguma coisa, ou ligar para a central de atendimento, fazer enfim, uma pós-ativação, porque muda o tarifário. Apesar do chip hoje ser acessível em todos os países da Comunidade Europeia, ali, da área do Schengen, o tarifário muda por país. Então, vejam isso, se vai mudar o tarifário ou não, porque o que acontece com isso é que quando você muda de país, às vezes alguma coisa para de funcionar, por exemplo, o telefone direto ou a internet, ou então o tarifário mudando, você vai gastar muito mais nos seus minutos, mas muito mais mesmo, tá, do que deveria. Do que você poderia ter se simplesmente fizesse esse procedimento. Então, são as duas coisas, como renovar e o que precisa fazer se mudar de país. Tá? O que mais, do Godinho? Esqueci alguma coisa sobre o... Fernando, só contribuindo com essa questão de internet e mudança de país, quando eu cheguei em Pamplona, eu cheguei de avião, cheguei cedo e tive que fazer hora até pegar o ônibus, meio-dia, para San Jean. Aí eu aproveitei, fui ao centro de Pamplona e fui comprar um chip para utilizar. Comprei o chip, beleza, o chip funcionou perfeitamente enquanto eu estava em Pamplona. Quando eu subi de ônibus dos Pirineus, o chip parou. Quando eu cheguei em San Jean, estava completamente sem comunicação. Justamente porque mudou de país, então eu tive que usar o Wi-Fi do albergue. E nesse caso eu atravessei os Pirineus no escuro, mas não por falta de conexão, não. Foi porque eu tinha comprado o chip específico para a Espanha e eu não comentei na loja que eu ia para a França, entendeu? Então tem que ser um cuidado, tem que se ter em relação a isso. E vou te falar, a França é mais complicadinha do que Portugal e Espanha. Deve ser. Essa observação é muito, muito importante. Para comprar o chip, eu recomendo sempre as melhores empresas, né? Porque tem inúmeras, e vão te oferecer inúmeras vantagens, digamos assim, até aqui no próprio aeroporto do Brasil, de chips que funcionam lá fora, vão te dizer, não, você já vai com o chip funcionando, às vezes é uma roubada. A gente tem alguns casos positivos e alguns casos negativos em relação a esses chips que não são das principais empresas, né? Então, eu não sei, seguro morreu de velho, eu prefiro ficar com as principais, tá? E não ficar me aventurando em empresas desconhecidas que oferecem vantagens, até de custo, né? Então, assim, lá em Portugal, você tem a Mel, que é a Portugal Telecom, MEO, Mel, tem a NOS, NOS, tem a Vodafone também, que é sempre ótima, tá? Na Espanha, e tem não sei se em Portugal tem a Orange ou a Orange, né? Que é uma empresa francesa, né? Mas que vende lá também. Essas são as principais. Lá na Espanha tem a Vodafone também, tem a Orange e tem a Movistar. Vocês lembram de alguma outra, Godinho? Eu usei uma que não é famosa, mas deu certo, tá? É a Digi, D-I-G-I, Digi. Eu usei ela e ela funcionou. Quando eu cheguei em Roncesvalles, estava perfeito e foi de Roncesvalles a Santiago funcionando. Então, aí você teve
essa restrição de não funcionar na... Mas eu não teve na França, né? Quando atravessou o país, exatamente. Então eu não, essa Digi eu nunca ouvi falar. Na Itália tem outras. Tem TIM, igual aqui, né? Porque é italiana, mas aí não é o caso aqui, porque o Itália é o caminho, são outros caminhos, né? Bom, que mais? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui. O Carlos mudou muito agora, que esteve lá em abril e maio. Mudou muito na França, né, Carlos? Foi isso que tu quis dizer, né? Que a França deu uma melhorada, né? Não, eu digo a telefonia lá mudou muito. Agora, a maioria dos tarifários pré-pagos tem roaming na União Europeia como um todo. Tá, entendi. Que há uma redução de gigabyte no roaming. Né? Tá certo. É o que muda. Entendi. Na França tem outras empresas também, né? Tem outras empresas. Então tá. Então vamos seguir. Quanto custa fazer o caminho? Bom, aí esses valores eles são muito variados, né? Por quê? Então, eu botei aí uma média de 13 euros de hospedagem por dia, porque você vai, por exemplo, num albergue municipal ou num albergue paroquial, e às vezes até um desses de donativo, mas você vai acabar dando um donativo, né, parecido com o que você pagaria no municipal, por volta de 10 euros. Varia um pouco entre Espanha e Portugal. Mas, eventualmente, você vai num albergue privado, que aí é um pouco mais caro, vai ser por volta de 15, né, 16, chegando até 18, dependendo da cidade, dependendo da condição do albergue. Tá? Então, você vai ter uma média aí, tá? Estamos falando de média, de uns 13 euros. É claro que se você quiser ficar em outro tipo de hospedagem, né, pensões, hotéisinhos e etc., você vai gastar mais, né? Estou falando de albergues de peregrino, também não estou falando de hostels, né? Que lá tem outro nome, tem, sei lá, são hostales, hostal em Portugal, né? Você vai gastar um pouquinho mais também, porque aí são como se fossem albergues, mas para turistas, né? Então, não são exclusivos de peregrino. A alimentação também vai variar muito, também vai variar do teu hábito de alimentação. Então, por exemplo, eu gosto de tomar café da manhã. Então, eu já faço questão de tomar um café, vou gastar um pouco no café, tá? Durante a caminhada, durante o dia, eu não como muito para não ficar muito pesado, então eu como uma coisa mais simples, um omelete, uma tortilha, um sanduíche, tá? E aí eu chego no meu destino, dependendo da hora, eu vou direto jantar, aí sim eu faço um jantar. O jantar, como eu já falei anteriormente, a gente usa normalmente o tal do menu peregrino ou menu do dia, né? Em Portugal chama menu do dia. Que é um menu que tem entrada, prato principal, sobremesa e a bebida normalmente é vinho ou água, não inclui cerveja, refrigerante. E aí você tem que, se você quiser tomar cerveja ou refrigerante, você vai pagar a parte. Suco, né? Vai ter que pagar a parte. Mas, como eu bebo vinho, eu entro na dança e muitas vezes eles nem controlam a quantidade. Você vai bebendo à vontade e essa é uma vantagem para quem gosta, né? A outra dica também, em termos de uso de média, né, para fazer uma média mais baixa, é você fazer alguma refeição, cozinhar alguma refeição no albergue. Os albergues têm cozinha, normalmente, né? Passando a época da pandemia, onde as cozinhas estavam fechadas, agora já abriram. Você pode comprar alguma coisa no mercado e cozinhar no albergue. Eu, por exemplo, comprava sempre o café da manhã, tá? Para não ter que cair no preço do café da manhã ou do albergue, às vezes, raramente, alguns têm café da manhã, mas aí você tem que pagar a parte, ou você ir até um bar, né? Lá na Espanha, o bar é o sinônimo de um restaurante, né?
não é um restaurante chique, mas é um bar-restaurante, você vai no bar e lá tem o café. Eles abrem muito cedo, às vezes 6 horas da manhã já estão abertos, tá? E aí você vai pagar, eu já paguei café da manhã de 6, 7 euros. Então, é bom dar uma controlada nisso, né? Só observando que sábado e domingo, sábado à tarde, domingo, quase nada abre, inclusive restaurantes, tá? Então, você tem que também planejar, isso eu já falei nos outros dias, planejar essa compra no mercado se você está num sábado à tarde ou no domingo, tá? É bom você comprar ou na sexta ou no sábado de manhã, já esperando que você não vai encontrar muitas opções aí, né? Restaurante você ainda vai encontrar, apesar de que alguns fecham, mas você ainda vai Na encontrar. hora do almoço, né? Na hora do almoço, eles fecham. Eles fazem a sexta na Espanha, né? Não, eles fecham na hora da sexta, mas aí você não vai esperar para comer às 2, 3 horas da tarde, você vai ter que comer meio-dia. Tem que comer antes. Mas... Não, eu conheci peregrino que queria dizer, não tem restaurante aqui, principalmente quando você passa naquelas cidadezinhas pequenininhas, aquele que só tem uma rua, né? Sim. Aí não tem nada para você comer. Cidade pequena é mais complicado ainda, né? As grandes já são... Não estou falando de cidades enormes, né? Vou pegar uma León, são cidades muito grandes, né? Mas tem umas maiorzinhas e umas menores, tem de todo tamanho, tem realmente, como você falou. Tem umas que é uma rua só, uma rua só, que tem um único estabelecimento, um único mercadinho, um único restaurante, né? Bom, então eu tenho uma média de 23 euros por dia, que é uma boa média, tá? Se você controlar bem, você vai gastar mais ou menos isso. Aí você tem algumas atrações, tá? Você tem ao longo do caminho, depende também da tua vontade. Você tem igrejas que cobram a entrada, você tem museus, né? Também são muito interessantes, que também cobram a entrada. Alguns não cobram, outros cobram, né? Então, você separa uma graninha para você poder gastar, principalmente em cidades maiores, né? Então, por exemplo, você entrar lá na Catedral de Burgos, você tem que pagar. De León, a mesma coisa. Lá em Santiago, você vai chegar, vai querer fazer o tour da Catedral, que é muito interessante, conhecer o telhado, conhecer o Museu da Catedral. É imperdível, então você vai gastar um dinheirinho. Esse tour combinado custa, se não me engano, 16 ou 17 euros. Então leva um dinheirinho, né? Em termos de média aí, por dia, acho que está bom. E farmácia também é muito relativo, né? Porque eu, por exemplo, o primeiro caminho, eu gastei uma grana de farmácia, porque eu me machuquei muito em bolhas no pé, tive que comprar muito remédio, e gás, e esparadrapo, etc. e tal. Mas se você não tem esse problema, você não vai gastar, né? Talvez você possa fazer uma reposição de filtro solar, né? Alguma coisa assim, ou talvez até de um desodorante, alguma coisa que acabe no meio do caminho, dependendo se for um caminho longo, né? Porque a gente sempre diz, não leve coisas grandes, né? E não leve em quantidade, porque as cidades sempre têm a opção de você comprar coisa ao longo do caminho, você não precisa ficar carregando desde sempre, desde o início, um peso grande, porque você está com medo de acabar ter desodorante no meio do caminho, você leva 2, 3, não existe isso, não acontece, né? Então, se você precisar comprar alguma coisa ao longo do caminho, sempre tem um estabelecimento comercial que vai te atender, tá? Talvez não tenha a marca que você quer, nem o tamanho do frasco que você quer, mas vai ter ali uma opção para você comprar, sabonete, desodorante, shampoo, esse tipo de coisa. Fernando? Oi. Desculpe interromper, só fazer uma pergunta, eu ia até fazer na hora da alimentação. Isso eu nunca imaginei. Você falou em fazer compras no mercado para eventualmente cozinhar no albergue domingo ou sábado, que não está. E eu nunca imaginei isso. Assim, e aí, mas se você vai sozinho, como é que você vai? O que você tipicamente cozinha, cara? Assim, né? Eu imagino não dá trabalho fazer isso. Como é que o que você compra? Isso aí, primeiro você tem que ter prática nesse negócio, né? Se você é marinheiro de primeira viagem, não recomendo.
Segundo, recomendo sim, também já foi falado no outro dia, que você, ao chegar no albergue, você não compre primeiro, você mapeia, vê onde é que tem o mercado, tá? E vai para o albergue. Porque chegando no albergue, você já vai dar uma investigada lá, o que tem de ingredientes para você cozinhar. E até se tem, efetivamente, se o fogão não está quebrado, alguma coisa assim, né? Que te impeça de cozinhar. Mas sempre tem, exatamente por essa razão que você perguntou aí, se você está sozinho, o que você compra? Normalmente as pessoas compram coisas que sobram, tá? Então você tem toda a parte da comida, principalmente, e a parte dos temperos. Então, você chegando no albergue, você vê o que tem, pergunta para o hospitaleiro o que você pode usar, porque às vezes tem a comida deles mesmo na geladeira, né, ou na despensa, mas eles dizem, olha, aquela porta ali, tudo que está naquela porta você pode usar, tudo que está na primeira prateleira você pode usar. Então, você pergunta o que você pode usar, vê o que você precisa complementar, e aí você vai no mercado e compra uma coisinha. Normalmente, as pessoas comem massa mesmo, tá? Mas nem sempre, né? Você, dependendo das suas habilidades culinárias, você pode fazer pratos variados. A boa notícia é que lá você consegue comprar muita coisa pequena, em pequenas quantidades, tá? Não precisa comprar pacotes grandes de ingredientes, né? Você tem pacotes menores. Então, é interessante isso. Tá? Ô, Márcio, outra coisa, no início do caminho é mais difícil, mas conforme o caminho vai evoluindo e os dias vão passando, você vai fazendo amizades, e você vai encontrando outros peregrinos e tudo mais. Então, isso aí permite justamente essa questão do rateio, né? De você comprar um saco de massa, comprar alguma coisa, ratear com os outros peregrinos, até mesmo no albergue, combinar e ratear, né? Participar desses rateios e fazer em grupo, fazer um jantar e dividir. Tem as questões do individual, caso você esteja em um albergue onde tenha pouca gente, mas que tenha uma estrutura básica, micro-ondas, fogão, alguma coisa, você pode comer um congelado também, você pode comprar uma lasanha, uma massa congelada que vende, como vende aqui nos nossos mercados, e você fazer uma refeição individual, né? Conheci peregrinos que iam no supermercado e vendiam hambúrguer, tipo, em unidade, né? Hambúrguer artesanal em unidade, e fritava-se o hambúrguer lá na hora, tal, e comprava pão, tal, e jantava e lanchava. Tudo isso, cada dia é um dia e cada caso é um caso, né? Então, assim, vai depender de como é que está o andamento. O que o Fernando falou de prospectar, é isso mesmo. Você vê no momento que você está, com quem você está no albergue, e você sente como é que as coisas vão se comportar. Muitos albergues fazem as refeições por donativo, comunitárias, né? Então, ao chegar, eles já perguntam se você vai querer jantar. Se quiser, você dá uma contribuição, você pode dar uma contribuição para o jantar, e o próprio hospitaleiro providencia a compra do material, e muitas vezes o hospitaleiro ou ele cozinha se tiver habilidade, ou ele nomeia algum peregrino que tenha mais habilidade para cozinhar. Então, assim, a coisa é meio fluida, né? Você tem que... Cada dia é um dia diferente, cada dia é uma oportunidade de jantar ou de comer diferente, né? Tá? Entendi. Não é que eu não saiba cozinhar o todo, não. Até cozinho em casa, mas é uma coisa que eu não tinha colocado na cabeça. Assim, em último caso, o que eu vou fazer? Comprar um sanduíche, comprar uma refeição pronta e aquecer. Assim, é isso aí. É isso aí, não. Tudo bem. Tem algumas cidades que você não vai achar nada para você comprar. Então, você tem que estar com um bom guia na mão, porque vai ter cidade que não tem nada. É o que já falaram antes aqui. Você tem que se anteceder antes de chegar no albergue, ou optar para fazer reserva em albergue que sirva uma cena, um desayuno, alguma coisa assim, né? Tem lugares que você não vai ter o que comer, se você não se anteceder, mas faz parte da vida do peregrino. Eu ia comentar esse negócio de você cozinhar, esqueci, acabou bem lembrado, Godinho. Teve uma dos episódios que eu passei no mercado antes e comprei algumas coisas, levei para o albergue antes de ver o que tinha lá.
Chegando lá, encontrei... Quando eu fui lá começar a cozinhar, tinham outros 2 brasileiros também fazendo a comida, e o cara era um chefe, né? O sujeito que estava cozinhando era um chefe mesmo, treinado, e ele fazia uma comida maravilhosa. Acabou que a gente se juntou, ele também conhecia outras pessoas de outras nacionalidades, e a gente fez um grupo ali que acabou caminhando junto depois daquele ponto, né? Fizemos amizade por causa do jantar. Inclusive, o vinho acabou cedo, a gente ainda foi no mercado no meio do jantar, compramos mais vinho e voltamos para beber. E aí acaba que também serve para a gente fazer amizade. No caminho você assim, não consegue evitar, né, de encontrar pessoas, fazer amizade, né, e dependendo do teu ritmo, ou você fica junto o caminho todo, ou você vai conhecendo novas pessoas na medida que você vai mudando de cidade, né? Mas tem muita opção, os mercados têm muita coisa, tem saladinhas, né? Tem as comidas prontas, congeladas, tem sanduíche, você pode comprar os ingredientes e montar o sanduíche, inclusive para levar no dia seguinte. Você... Tem aquele presunto maravilhoso. Custa €1 um pacotinho de presunto. Presunto serrano. Ramon Serrano. Você já prepara o sanduíche para o dia seguinte para levar durante o dia, comer no almoço, então já sai bem mais barato você comprar os ingredientes no mercado do que comprar um sanduíche pronto. O que eu fazia, por exemplo, eu comprava sachê de café, Nescafé, né? Que não é uma maravilha, mas quebra um galho. Então, eu já tinha o meu cafezinho garantido, né, um sachêzinho individual, e comprava sempre uma fruta. Você pode comprar uma fruta, uma pera, uma banana, eles não tem nenhum problema com isso. Uhum. E um pãozinho, né? E eu também tinha sempre um pacotinho de queijo daquele polengue fatiado, que vem no saquinho, né? Envolto em plástico, aquele que já é de plástico mesmo. Mas, enfim, no caminho está valendo, né? E eu tinha meu café ali, um sanduíche, uma fruta, às vezes um suquinho de laranja, também uma garrafinha individual, porque também carregar muita coisa não é legal, porque fica pesado, né? Batata frita, a batata deles é maravilhosa. Mas isso... de saquinho, né? Aquele saco, parece um travesseirinho. Exatamente. É isso. O que mais? Mais alguma pergunta? Comprar aqueles saquinhos de Madalena também, muito bom. Isso. Você tem tem muita opção no mercado, entendeu? Então, se você quiser, no limite, você pode fazer comida o tempo todo. O que o Godinho comentou do jantar comunitário, principalmente nos albergues paroquiais, é normal ter um jantar comunitário, onde as pessoas colaboram com a cozinha, né, com a confecção do alimento, com a compra do ingrediente, e depois com a limpeza, né, a lavagem dos pratos, a arrumação e tudo, todo mundo colabora. Eu já tive situação onde eu tive que ir comprar, cada um, né, a hospitaleira falou assim, você compra a batata, você compra aqui o arroz, etc. Cada um comprava um negócio na vendinha lá pertinho lá do albergue, trazia e todo mundo cozinhava e comia ali à noite. Aí, nesse caso, ou então é aquilo que ele falou, né, que o Godinho falou, já está comprado, você só colabora com a refeição do dia seguinte dos outros peregrinos. É muito legal. Isso tudo está escrito nos guias, né? Nos guias que você vai levar no caminho, no site, no Bronze. Isso tudo está escrito lá, E no aplicativo Buen Caminho. Tem um aplicativo que a gente gosta de usar, o Buen Camino, que também tem tudo isso e mais alguma coisa. Então, você está bem amparado aí em relação a isso. Gente, então aviso, antes de terminar, eu botei um link aqui de uma lista de presença para vocês botarem o telefone, e-mail de vocês, para a gente estabelecer contato, tá nas mensagens aí, tá? A gente já chegou às 8 horas, né? Isso. Vamos só terminar essa parte aqui, esse tópico aqui, de quantos quilômetros caminhar por dia, por quantos dias, né? Isso também é muito relativo, né? No começo do nosso encontro de hoje, a gente estava falando de andar 40 quilômetros por dia. Eu jamais conseguiria andar 40 quilômetros por dia. Também. Eu nos 15 já estou achando bom, né?
chego até os 20 com algum esforço. Passando dos 20 já é assim, na coragem, né? Já teve dia que eu andei 30, que eu andei 28, obviamente, mas assim, é sofrido, para mim é sofrido, entendeu? Tem gente que anda 40, 50 e chega novo em folha no final. Isso é muito relativo da tua condição física, do teu preparo, tá? Se você tem um pé bom que não dá bolha, o meu é péssimo, entendeu? Mas a ter bolha é muito comum, né? Por falar nisso, peraí, deixa eu ver aqui. Né? Por falar em bolha, Fernando, deixa eu ver, só ver aqui. Peraí, o Carlos botou aqui, ó. Posso falar bem sobre a prevenção de bolhas. Carlos, guarda aí para a próxima, pode ser? Aí na próxima é um assunto, vamos tratar as bolhas do Fernando. De bota e tênis, a gente fala das bolhas. Bom, enfim, então, quanto caminhar? Você vai ter que planejar o teu tempo que você quer fazer o caminho, né? Basicamente, você tem que fazer um bem bolado entre o tempo que você tem e qual caminho que você está fazendo. Então, por exemplo, caminho francês, você tem parada, lugar para dormir, praticamente a cada 5 quilômetros. Então, essa era a minha dúvida. Você não tem problema de achar albergue no caminho francês. O caminho português central já está quase igual, né? Você também tem bastante opção, você não precisa parar nas cidades principais, que a gente chama de fim de etapa, entendeu? Você tem a opção também de dormir ao longo do caminho, mas menos do que o caminho francês. Mas aqui alguns outros caminhos, por exemplo, caminho primitivo, você já tem mais dificuldade de achar um albergue entre duas cidades principais. Em alguns trechos, você não tem. Então, você precisa cumprir aqueles quilômetros que estão entre as cidades. Então, você tem que fazer esse planejamento, saber se você pode quebrar a etapa, tá? Você vai ter mais dias, obviamente, né? Para cumprir a sua caminhada. E tem gente também, principalmente os mais experientes, que não gostam de ficar nas etapas principais, nos fins de etapa tradicionais, querem ficar nas cidadezinhas intermediárias mesmo, até para conhecer, né? Porque, veja, você pode até fazer o mesmo caminho várias vezes, mas nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual por quê? Porque a época é outra, porque você vai dormir em cidade, vai parar em cidades diferentes, você vai comer em lugares diferentes, né? Às vezes você vai fazer um desvio, tem vários desvios ao longo do caminho, né? Você vai fazer um desvio que você não fez da outra vez. Então, realmente, fazer o mesmo caminho, você pode fazer com tranquilidade que não vai ser igual, né? As pessoas que você vai encontrar vão ser outras. Então, você tem que ver exatamente isso. Se você caminha pouco, você quer ficar nos 10, 15 quilômetros, você vai ter que ter um maior número de dias, né? Se você tem tranquilidade de andar mais quilômetros, 40, etc., você pode fazer em menos tempo. Agora, também não recomendo muito não, porque realmente a maior e melhor experiência do caminho é você vivenciar o caminho, andar com calma, né? Poder curtir tudo que você tá caminhando, os lugares que você passa, dar umas paradas, né? Sentir o lugar, conversar com as pessoas, ir nos pontos de atração das cidadezinhas, né? E naqueles pontos também, sabe o que, Fernando? Naqueles lugares de informação de turista mesmo, eles te dão um mapinha, você pede dica. Eu tive uma dica de restaurante que foi uma senhora que simpatizou. Eu falei, eu queria comer um carneiro assado, não sei o quê. Ela me deu a dica e ela ligou para o restaurante e reservou para mim. Isso, porque os guias dão muita informação, mas esse tipo de informação aí, por exemplo, não vai ter no guia, né? Você quer uma recomendação de onde comer um carneiro bom, um bacalhau especial, etc., você vai precisar, né? Ou até um local para dormir. Às vezes você chega numa cidade, por exemplo, está cheio, os albergues estão cheios, tem um evento, tem uma festa, está cheio. Aí você vai precisar de ajuda, você vai ter que ir em algum lugar, na prefeitura, tá? Ou no escritório de turismo, né? Foi quando eu andei 40 quilômetros. Eu cheguei na cidade, estava tudo lotado, era a próxima cidade, não teve jeito.
Pois é, você vai ter que ir para a próxima cidade. Às vezes, bom, tem Mas às vezes você está cansado, né, Carlos? Você já está exausto já. Estava cansado e exausto, mas... Você né? tem a opção de ir de táxi também, né? A Perrente recomendação peregrino. que eu faço sempre é sempre que você sair da cidade, você pega o telefone de um ou dois táxis e leva. Já pega, sempre tem. Tem nos postes, tem no próprio albergue, você pega a informação do táxi. Porque se você tiver uma necessidade no meio do caminho, você tem um telefone para ligar, você já sabe para quem ligar. Inclusive para essa situação aí de você ter que andar mais um tanto, porque você não tem lugar para ficar, né? Mas quando é rota de peregrinação, normalmente eles arrumam alguma coisa do tipo um ginásio, uma escola, né? Eles ajudam bastante os peregrinos. Muito, eles vivem em função do peregrino, né? Muitas cidades vivem em função do peregrino, inclusive, a parte econômica da cidade. Uma coisa interessante é, se a pessoa tiver dias disponíveis, programar day off, né? Programar um day off numa cidade maior e explorar turisticamente, descansar as pernas, ficar num Airbnb melhor, tomar um banho de chuveiro decente. Isso. Isso aí eu recomendo em algumas cidades, como Burgos, León, né? Pamplona. Se for em Portugal, você tem Barcelos. O Barcelos, eu estava pensando em Barcelos, mas particularmente não acho que não tem nada para fazer em Barcelos mais do que um dia, não. Tem. Eu não achei. Eu procurei lá, até me esforcei para... Tem restaurantes maravilhosos lá. Eu fiquei até 2 dias em Barcelos porque eu aluguei um carro e fui lá para o Parque da Peneda Gerês, mas isso é outra história, né? Não é peregrinação, né? Mas na cidade mesmo de Barcelos não carece, né? Barcelos tem umas festas lá, né? Algumas cidades têm festa. Aí, se você tem festa, aí você quer ficar mais tempo, né? O Hospital de Órbigos, por exemplo, caminho francês, você tem uma festa medieval lindíssima, maravilhosa. Lá em Ponferrada também tem. Então, assim, se você coincidir de chegar na semana da festa, no dia da festa, aí você vai querer ficar mais de um dia. Mas aí a observação é que você vai precisar de uma hospedagem particular mesmo, porque o albergue municipal e paroquial está 2 dias, né? A não sei que você esteja machucado. Uhum. Bom, pessoal, vamos terminar aqui. Vocês querem mais 2 minutinhos para falar de crédito e dinheiro? Vamos fechar esse tema para a gente depois falar na próxima falar dos equipamentos. Bom, hoje, normalmente, tradicionalmente, os albergues não recebiam cartão de crédito, mas está havendo está acontecendo aí uma situação na Europa e nos Estados Unidos que o pessoal está cada vez menos recebendo dinheiro, tá? Por conta da falsificação, tá? E por conta do risco também de roubo, de perda, etc. Então, os estabelecimentos estão cada vez mais... Alguns até nem aceitam dinheiro, só querem saber de cartão. Então, isso também está contaminando o caminho. Ainda, claro, ainda tem muito albergue que aceita dinheiro, inclusive que só aceita dinheiro, né, por conta das tarifas, porque por mais que a parte de cartão seja mais prática, mais rápida e mais segura, é mais cara. Então, dependendo, você vai ter. Então, qual é a nossa recomendação? Você leva um pouco de dinheiro, tá? Mas você não leva daqui todo o dinheiro que você vai usar no caminho. Você vai sacando ao longo do caminho para você não ficar com muito dinheiro, tá? Porque, assim, existe sempre um risco. A gente vira e mexe, tem uma notícia ou outra de um pickpocket, né? De roubar o seu dinheiro, inclusive dormindo dentro do albergue, tá? Então, a gente, por exemplo, coloca os nossos pertences monetários, passaporte, etc., numa pochete e coloca a pochete no saco de dormir no pé, né? Que é para não ter dúvida, não ter risco da pessoa pegar enquanto você estiver dormindo. E sempre você leva essa pochete para o banho, tá? Se você não puder trancar num escaninho com um cadeado, você leva para o banho, leva para o banheiro, leva para onde você for, sempre com você. Nunca deixa desassistido.
Então, você também não vai deixar muito dinheiro, você vai deixar ali uns 200, mais ou menos, 200 euros em notas, tá? E você tem que ter um cartão ou dois, enfim, para você usar sempre que possível, tá? E um cartão que você possa sacar dinheiro também. Então, hoje em dia, você tem esses cartões pré-pagos, né? Tipo Wise, Nomad, que é o que a gente recomenda porque são mais baratos, porque você não precisa como é que se diz? Fazer o câmbio, né? O câmbio, deixar a critério deles o câmbio, você faz o câmbio à medida que você precisa também. É muito fácil fazer câmbio nesses cartões, você faz um Pix, né? Você vai ter que ter um celular com acesso à sua conta, né? E você, à medida que você vai precisando transferir o dinheiro, você vai fazendo ali na hora, ele entra na hora, de noite, sábado, domingo, feriado, não tem problema, tá? E você leva 2 minutinhos para entrar no cartão. É a menor tarifa que tem, muito menos, porque o IOF é muito mais baixo e tudo, eles também não cobram uma tarifa alta, é o dinheiro mais barato que tem, tirando o papel moeda, obviamente, né? Mas o dinheiro eletrônico vai ser o mais barato. Tem várias opções, né? Inclusive, sei lá, a conta da XP, tem a Avenue, eu gosto do Nomad e do Wise porque você já é uma conta em euro, tá? Esses outros, eventualmente, você vai ter uma conta em dólar, que também funciona lá, mas aí você tem uma dupla tarifação, tá? E aí você vai tirar o dinheiro nos caixas eletrônicos que aceitam aquela rede internacional de caixa eletrônico, né? E você vai pagar uma tarifa, claro, vai pagar uma tarifa de 2, 3 euros para você fazer um saque. Por isso que você tem que dar uma balanceada, não ficar sacando o tempo todo, mas também não andar com muito dinheiro para não correr o risco de ser pickpocketeado, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, né? Não. A credencial, eu posso pedir na associação só quando estiver com passagem comprada? Não. Pedir a qualquer Posso pedir hoje, por exemplo? Pode. Aí, quando for viajar, aí eu peço para carimbar. Não, é assim. Não. Você pede, você já vai dizer a data do início da viagem, mas não precisa ter a passagem comprada. Tá. Né? Porque já vai com a data e já vai com carimbo. Entendi. E se essa data mudar? Por exemplo, hoje, eu penso num dia, mas se isso ao longo do tempo daqui até lá, mudar essa data? Assim, se você não sabe a data que você vai mudar, você pode comprar, pedir a credencial depois, quando você Mais para frente, tá ok. porque não tem bem raro, um mês, você precisa de um mês de antecedência, né, da sua viagem. Se você quiser ter, de qualquer maneira, você pode, manda um e-mail, na hora que você fizer o pedido da credencial, manda um e-mail para a gente dizendo para deixar a data em branco. Tá? E aí você mesmo coloca a data lá, tá? Tem essa opção. Tá. Tá ok? Até porque a credencial vai aumentar, né? Ela hoje custa 50, vai para 70 agora. Em agosto. Isso para quem não é associado. Para quem é associado, tem direito à credencial. Não muda nada. Pode fazer 10 caminhos por ano, você recebe 10 credenciais. Entendi. É uma coisa assim, fora da curva, aqui, fora do assunto. Conhece alguém que vá ou já fez, ou alguém que conhece algum caminho para Espanha, Las Palmas? Eu não. Não, né? Que tem umas caminhadas, umas coisas lá. Não, né? Não, Las Palmas não conheço, não. A gente, no outro dia, teve uma palestra sobre o caminho da Gran Canária, né? Um caminho de Santiago, não é isso, Godinho? Foi. Que começa nas Ilhas Canárias e depois você faz a continuação no continente, né? Mas Las Palmas eu nunca ouvi. É que a minha avó é de lá, então, era, né, de lá. E aí eu tenho muita vontade de conhecer o lugar de onde ela veio. E aí me passou isso pela cabeça.
Entendi. Pessoal, mais perguntas, comentários? Bom, se não tiver mais nada por hoje, a gente continua já entra com os equipamentos aí na próxima reunião. Isso aí. Ok. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Valeu, gente. Obrigado aí. Boa noite, tá? Obrigada Só um por instantinho. vocês. Eu Fala, gostaria Muito de falar obrigada. com a Márcia. A Márcia falou que ela quer subir os Pirineus. A minha experiência de subir os Pirineus estava nevando, então eu tive que ir por Val Carlos. E estava chovendo muito, né? Primeiro dia de caminhada, chuva intensa, de óculos, poncho, eu não vi a última seta. Eu fui a estrada todinha foram 34 quilômetros até Roncesvalles. Então, por isso que é bom você ir numa época mais propícia, né? Não, mas foi chuva, muita chuva. Aquele dia foi. Não, mas você não subiu porque tinha neve, provavelmente você estava em abril. Setembro. Ah, foi antes. Setembro? Setembro. Ih, cara, setembro é um ótimo mês para você ir. Mas só que entrou uma frente fria terrível. Foi em 2021, logo quando abriu a fronteira para poder pós-Covid. Setembro não tem aquele vento mistral? Tem um mês aí que Napoleão estava fechado. Horrorosa. Napoleão estava fechado, tive que ir por Val Carlos, e a última seta eu não vi mesmo, porque o óculos ficou cheio d'água. É uma questão um pouquinho de sorte, né? Porque o clima mudando hoje em dia, está tudo doido, então... Terreno de peregrino que faz parte, não tem jeito. Tem que se adaptar, a gente tem que ser flexível e adaptável, não tem jeito. Beleza. Foi ótimo falar com vocês, obrigada. Valeu, gente. Mês que vem. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.